É isso aí, salve, salve, gente boa. Vamos junto? Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido: o grande reset de Deus. Fica ligado aí que a gente vai explicar. Vamos junto. Só que não esqueça de se inscrever, né? Tá assistindo o vídeo e não está inscrito? Clica aí para se inscrever, bem rápido. Aproveita e clica no sininho, porque você é notificado a cada vídeo novo. Tem bastante coisa boa, muita coisa boa por aí, reflexões, mensagens e essas palavras que o nosso objetivo é estar abençoando a tua vida, te ajudando aí no teu TSD, nas tuas preparações de um sermão. Você pode usar os vídeos do canal aí, já estamos chegando a quase 600 vídeos aí no canal, que com certeza vai ajudar muito na sua preparação de um sermão, de um estudo, num congresso, numa conferência aí na sua igreja, ou apenas realmente para você aprender mais, para você discipular e você conhecer mais das Escrituras, tá certo? Então curta, querido, comente, compartilha, nos ajuda a alavancar o canal, curtindo e comentando. Você está colocando no algoritmo do YouTube, fazendo com que ele organicamente já mostre para mais pessoas, e compartilhando, você vai fazer esse vídeo chegar a pessoas que eu nunca teria acesso se não fosse por você. Eu conto contigo aí, te agradeço, para que a gente alcance aí nossos objetivos e abençoe mais e mais pessoas. Posso contar contigo? Então vamos junto nessa daí. O texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 9, e os versículos são 1 e 2. Vamos iniciar a quinta trombeta, seu primeiro vídeo, Apocalipse 9, versículos 1 e 2, que diz assim: O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Tá bom, querido? Então aqui a gente está iniciando a quinta trombeta, não dá para a gente falar tudo num vídeo só. Essa fumaça que a gente vai falar no próximo vídeo, que na realidade ela faz parte aí dessa nuvem de gafanhotos, né? Então no próximo vídeo a gente vai estar falando mais um pouco a respeito dos gafanhotos e a respeito dessa fumaça que aparece aqui quando abre o poço do abismo. Nessa quinta trombeta, como a gente falou no vídeo anterior, se você não assistiu, assista o vídeo anterior, é o início dos 3 ais. Então são 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas são muito semelhantes ao que Deus fez no Egito, não só nas questões das destruições em si, né, de terra, das fontes das águas, do mar e do céu, não só nessas questões, mas também no aspecto ideológico lá das pragas do Egito. Por que no aspecto ideológico? Porque todas as pragas lá no Egito, não sei se você já estudou sobre isso, mas se você ler lá o livro de Êxodo, a partir ali do capítulo 8 de Êxodo, começa a ler a partir do 6 de Êxodo, para você começar a entender melhor um pouco, e você dá uma pesquisada sobre os deuses egípcios, na época de Moisés. E você vai identificar que cada praga, na realidade, afetava um alicerce da crença egípcia. Então isso precisa estar muito ligado, isso precisa estar muito na nossa mente, para a gente entender o contexto atual, a época da volta de Jesus Cristo. E o que a gente vai perceber é que as 4 primeiras trombetas, elas vão afetar as estruturas das crenças do povo daquela época, que é uma época que está bem próxima a nós. E assim, a gente já começa a ver sinais. Eu não sei se Jesus vai voltar amanhã ou se vai voltar daqui a 200 anos. Eu não sei se vai durar 200 anos devido à velocidade que a gente tem visto, porque, por exemplo, nos últimos 100 anos aconteceram mais coisas do que nos 1000 anteriores. Só para você ter uma ideia, em termos de cálculo, o mundo inteiro chegou ao primeiro bilhão de pessoas no século XVIII. Só que, então, o mundo levou, vamos dizer aí, milhões de anos para chegar a 1 bilhão de habitantes. Agora, para chegar a 3 bilhões de habitantes, o mundo levou menos de 200 anos. E para chegar de 3 a 7 bilhões de habitantes, o mundo levou pouco mais de 100 anos. Então, estão entendendo a velocidade? Milhões de anos para chegar ao primeiro bilhão. E, de repente, triplicou em 200 anos e dobrou em menos de 100 anos.
Então a velocidade das coisas, nos últimos 100 anos aconteceram mais guerras, mais catástrofe, mais pandemias, até porque antes da descoberta do Novo Mundo, né, antes do século XV, vamos dizer assim, era difícil você falar em pandemia, porque o que se conhecia de mundo era algo muito restrito. Hoje a gente conhece o mundo inteiro, sem dúvida. Hoje a gente sabe plenamente como é a Terra, todas as coisas. Então hoje a gente vai do Ocidente ao Oriente e a gente consegue entender esse contexto do que a Bíblia já falava naquela época. Então o mundo que a gente tem hoje é uma coisa muito mais veloz, muito mais acelerada. As coisas estão muito mais rápidas do que nos 18 primeiros séculos da era cristã, por exemplo, e principalmente, não tem nem comparação com todas as épocas antes de Cristo. Então, para você ter uma ideia de como as coisas estão sendo aceleradas, eu não sei se vai durar 200 anos, eu não sei se vai durar 100 anos, eu particularmente tenho minha dúvida, mas isso é opinião minha, não é uma interpretação da Bíblia, é uma interpretação do cenário atual, tá? Então, faça uma distinção aí, eu não estou falando do que a Bíblia está dizendo, eu estou falando uma análise minha do contexto do cenário atual, olhando para a história e tentando ver aí. Agora, eu não sei quando Jesus vai voltar e a função do livro do Apocalipse não é fazer a previsão de quando Jesus vai voltar. A função do livro do Apocalipse é anunciar a realidade que vai acontecer, coisas que vão acontecer, mas que estão no futuro. É anunciar que a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar pronta para qualquer momento. A qualquer hora a igreja já precisa estar pronta. Como no livro lá de Neemias, que vai narrar que o povo construía o muro com a espada na mão e com a colher de pedreiro na outra. Ou seja, pronto para qualquer situação. Vai construindo, vai preparando, vai trabalhando aqui, mas está pronto para a volta de Jesus. Então, esse é o contexto do Apocalipse. Ou melhor, esse é o anúncio do Apocalipse. É isso que o Apocalipse quer falar. Que a gente seja como o povo que estava construindo o muro lá no livro de Neemias. Então, eu não sei se vai demorar muito. Agora, o que eu sei é que o seguinte, essas 4 primeiras trombetas afetavam, e a gente já está começando a ver isso, como o mundo está se voltando para ficar centralizado nas coisas deste mundo. Terra, mar, fonte das águas e o céu. O ser humano está voltado demais para isso. É alienígena, é o planeta tal, é o asteroide, é não sei o que, é a natureza que precisa ser preservada, é isso, é gás tóxico, é CO2. Ou seja, há um forte empurrão ideológico para que a gente se concentre e comece a olhar para aqui para baixo e comece a olhar para a terra e perca os olhos do céu. Esse é o alerta. Então fica alerta. Esse é o alerta aqui de Apocalipse. Aceita você ou não? Creia você ou não? Conselho meu? É melhor acreditar. É melhor seguir o que a Bíblia está alertando. Então os 4 primeiros trombetas estão afetando, e o que a gente vai observar aqui quando fala de terra, mar, fonte das águas e céu, isso e o impacto que isso causou no mundo nessas 4 primeiras trombetas. O que a gente vai observar é que esses 4 itens faziam parte de um alicerce de fé, faziam parte de estruturas de confiança, exatamente como aconteceu no Egito. Todas as pragas do Egito afetaram os alicerces da fé egípcia, afetaram tudo aquilo que os egípcios acreditavam e tinham como base de sua fé. A partir aqui da 5ª trombeta, 5ª, 6ª e 7ª, são os 3 ais. Então, a Bíblia se dedica um pouco mais de tempo para detalhar essas 3 últimas trombetas e vão falar de situações, enquanto as 4 primeiras trombetas falam muito na terça parte, todas as 4 falam na terça parte, as 3 últimas trombetas já envolvem o mundo inteiro. Tá certo? Então, aqui no capítulo 9, vai falar que o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela cair do céu. Aqui uma outra observação que a gente pode falar. Tá certo, tá? Você vai ouvir muitos teólogos, você vai ler alguns livros, tanto nas 7 trombetas, quanto os 7 anjos que tocam as trombetas. Então, tanto faz, que isso aí não vai fazer muita diferença, não está errado um jeito nem o outro. Você pode falar o 5º anjo
que tocou a trombeta, ou você pode simplificar e falar a quinta trombeta, que embora seja o quinto anjo, mas também foi a quinta trombeta tocada. Mas isso é um detalhe, quinto anjo ou quinta trombeta, você está falando da mesma coisa, do mesmo momento. Então não está errado falar sobre isso. E viu uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela caída do céu na terra, a gente não sabe exatamente aquilo que vai ser. Pode ser exatamente como aconteceu com Lúcifer, em que Lúcifer caiu à terra. Pode ser realmente essa autorização, e aí aqui mais uma vez, assim como eu falei nos vídeos anteriores, que quando a gente lê 2 Tessalonicenses, que Paulo vai falar daquele que detém o anticristo, é o que a gente observa que nessa quinta trombeta, o Espírito Santo, que é o que detém o anticristo, que detém a iniquidade, que detém o iníquo de imperar aqui na terra, o Espírito Santo já não está mais presente. Então, a ideia que passa aqui, eu estou falando a ideia que passa, porque isso não é muito concreto, mas a gente tem uma ideia de que o Espírito Santo já não está mais presente e é como se Satanás agora tivesse uma plena liberdade, a partir aqui, tivesse uma plena liberdade para agir. E aí entra o versículo 2. Ela abriu, presta atenção, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Chave e poço do abismo. Duas expressões interessantes para observar. Chave é poder. Chave representa autoridade. Quem tem a chave abre e fecha. Quem tem a chave deixa entrar e manda sair. Quem tem a chave não deixa entrar e não deixa sair, porque o poder está na mão dele de entrar e de sair, de vir e de voltar, né, de chegar e de ir embora. O poder está na mão de quem tem a chave. E essa chave foi entregue, ou seja, foi dado um poder para esse que veio. E entra uma grande questão quando a gente olha para a questão do poço do abismo. Essa palavra aqui do poço do abismo é a mesma palavra que pode significar abismo sem fundo, ou simplesmente poço sem fundo, ilimitado, o abismo ou a profundidade imensurável. E eu vou deixar alguns textos aqui para você observar. Gênesis, por exemplo, capítulo 1, versículo 2, que está falando no hebraico a mesma palavra que foi traduzida aqui para o grego. Então Gênesis 1, 2. Outro trecho também é Gênesis 7, 11, aparece também essa mesma palavra. Provérbios 8, 26 a 28, a gente vai ler lá, falando sobre sabedoria, a gente vai ler já já. E Lucas 8, 31, quando Jesus está expulsando os demônios ali, e eles citam também essa questão do abismo. Agora, quando você lê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, qual é aquele momento ali do versículo 2? É o momento anterior ao haja luz. Gênesis 1, capítulo 2, é o momento anterior ao início de toda a criação de Deus, onde ele começa a falar haja, onde a primeira expressão haja começa a existir lá em Gênesis. E no versículo 2, já dizia que antes que tudo se formasse, já havia o abismo, já havia esse grande abismo, já havia esse poço do abismo. Quando está falando aqui em Apocalipse capítulo 9, é como se Deus estivesse dando um grande reset, reiniciando toda a estrutura. A diferença é que naquela época não havia uma população na Terra e em Apocalipse 9 vai haver uma população na Terra. Mas o que a gente entende desse poço do abismo, da chave e do poço do abismo, é um domínio total das trevas. Um domínio total das trevas, onde eles vão se alegrar, onde quem está nas trevas vai achar que está vencendo, onde quem está nas trevas vão zombar dos cristãos que foram embora, e cadê os cristãos, cadê o Deus, agora a gente vai ficar bem. Nesse início aqui do capítulo 9, antes da nuvem de gafanhoto começar a tomar conta da terra, que a gente vai ver aqui é uma felicidade, um domínio pleno. Essa é a ideia que passa, a chave. Dar a chave, foi dado o poder, essa autoridade, ou seja, as trevas estão dominando. Isso vai estar em concordância também com o versículo 20 de Apocalipse 9, onde as pessoas não vão se arrepender, mesmo no versículo 6, elas querendo morrer e não conseguindo. A gente vai falar sobre o versículo 6 nos próximos vídeos aí. Mas quando a gente fala de chave e de poço do abismo,
dá a entender essa autoridade e essa alegria, que o povo estava bem, o povo estava feliz, ali as trevas estavam dominando, mas aquele povo ali estava feliz. Então as coisas que começam a acontecer na quinta, sexta e sétima trombeta são consequências, na realidade, do estilo de vida que as pessoas têm. Isso vai ser muito evidente quando está falando de que vai afetar aqueles que não foram selados, de que aqueles que estão ali são exatamente os que não foram selados. Então, essa chave, ela fez o quê? Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Escureceu-se o sol e o ar pode ser tem realmente esse sentido literal de que vai estar de encontro às 4 primeiras trombetas, onde a terça parte vai estar escurecendo, a lua, o sol e as estrelas vão ter perdido seu brilho. Aqui dá a entender que já não é mais somente a terça parte, mas é tudo, ou seja, as trevas já não vão ser mais apenas espirituais, mas vão ser visíveis. É isso que dá para entender aqui, a gente olhando para isso aqui literal, é que as trevas, que hoje a gente fala assim, poxa, fulano vive nas trevas, fulano está nas trevas, é um sentido espiritual, mas não é visível aos olhos. Apocalipse 9 está falando que agora está se tornando visível aos olhos. E por que eu botei o título desse vídeo como o grande reset de Deus? Porque o diabo, ele é imitador. Ele vai imitar Deus na Trindade, ele vai imitar Deus como anticristo. O que é o anticristo? É aquele que quer assumir o domínio que Cristo assumiu, que quer ocupar o lugar de Cristo, que está pensando em destituir Cristo para ele assumir. Esse é o anticristo. É aquele que, se a gente diz que a gente está no ano 2023, 2024, da era cristã, ele quer iniciar uma nova era, a era dele, a era do domínio dele. Quando a gente fala da era cristã, é uma era que se iniciou através de Cristo e um mundo novo que surgiu com Cristo. A função do anticristo e o objetivo dele é criar um mundo novo, uma nova era a partir do nome dele, a partir dele. E a gente já está começando a ver, se você pesquisar aí o grande reset, pesquisa aí na internet, pesquisa no YouTube, o grande reset, você vai ver vários vídeos falando a respeito desse grande reset que estão querendo iniciar na Terra. Por quê? Porque o diabo quer imitar, ele quer fazer o grande reset dele antes desse grande reset de Deus aqui no capítulo 9. E aí vou usar a expressão que a Valnice Milhomes usa, que é uma sataneira, né? Quando você quer pegar um rato, você bota a ratoeira. E Deus vai pegar o diabo exatamente fazendo a sataneira. Ou seja, o diabo vai achar que ele vai conseguir fazer o grande reset, que as coisas realmente vão recomeçar. Só que quando vier aqui a quinta trombeta, o grande reset de Deus vai tomar conta do grande reset do diabo. Então, esse grande reset demoníaco já começou, tá? Então, historicamente, já começou, já há articulações políticas, já há articulações em termos de tecnologia para o grande reset da humanidade, que é o início pleno da nova era. A nova era, ideologicamente, ela já se iniciou, já tem aí cerca de 60 anos, na década de 40, de 1940. A nova era ideológica, ela, né, foi ali implementada. Mas a nova era, no sentido literal, ela já está sendo preparada, já está toda preparada, tanto na tecnologia, quanto na política, quanto na cultura. Então isso já está acontecendo. Pesquisa aí na internet, que você vai assistir muitos vídeos, você vai ler vários artigos falando sobre o grande reset que está acontecendo no mundo. Só que Deus aqui vai dar um reset que o dele é o pleno, ou seja, da mesma forma que aconteceu lá em Gênesis, que começou no abismo, é como se Deus falasse assim, olha, aquilo tudo que passou, agora eu vou criar um abismo, uma treva, vou criar um caos, o mundo vai voltar ao caos, para do caos surgir a luz e voltar Cristo. Ou seja, a quinta trombeta é o início do caos sobre o mundo, semelhante ao que aconteceu em Gênesis 1:2. Agora eu queria ler com você 2 textos para a gente finalizar. Joel capítulo 2, versículo 11. Diz assim:
Eu recomendo ler Joel 2, de 1 a 11, a gente não vai ter tempo, mas o versículo 11 diz assim: O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Por que Joel está falando isso do futuro? Joel está falando isso porque tem gente que não acredita. Tem gente que acha que consegue suportar. Tem gente que despreza o Senhor. Então ele está falando, olha, é muito terrível. Quem o poderá suportar? Essa pergunta é uma pergunta retórica. Para que pessoas que acham que conseguem suportar, isso não é nada, Deus não é nada, Deus não está falando nada. Há muitos anos que eu escuto falar isso, há muito tempo que eu escuto falar sobre a volta de Cristo. Há quanto tempo eu estou ouvindo que Cristo vai voltar, mas as pessoas não estão olhando para as conjunturas históricas, as pessoas não estão parando para observar esses detalhes que eu falei, 1 bilhão, 3 bilhões, 7 bilhões de habitantes sobre a Terra. As pessoas não estão observando quantas guerras mundiais aconteceram até o século XIX e quantas guerras aconteceram do século XIX ao século XXI. As pessoas não estão prestando atenção quantas pandemias aconteceram até o século XVIII da era cristã e quantas pandemias e quantas mortandades aconteceram do século XVIII até o século XXI. Então, assim, são detalhes que a gente precisa estar atento e que uma mente atenta, uma mente observadora, ela vai conseguir entender que muitas profecias já estão começando a se cumprir, muitos sinais já estão começando a se cumprir. Quando que a gente poderia se imaginar, há 100 anos atrás, de uma observação do Sol, de manchas solares, uma observação de estrelas, pisar na Lua, viajar para o espaço? Era inadmissível. Então, muitas coisas que a Bíblia falava, ninguém conseguia entender com clareza como isso aconteceria. Então, outro texto que eu queria ler, Provérbios capítulo 8, do 26 ao 28. Preste bastante atenção que está falando aqui da eternidade da sabedoria. Salomão está falando aqui e o personagem aqui é a sabedoria. Então diz assim, olha: ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quem sou eu aqui? Sabedoria. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, essa palavra abismo é a mesma de Gênesis 1:2, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, novamente a mesma palavra, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. A sabedoria de Deus está em todo o tempo. Então não é um grande reset demoníaco que vai suplantar, que vai suprimir o grande reset de Deus. Acredite, querido, Deus vai reiniciar todas as coisas. E o mundo vai voltar a um caos, para do caos haver novamente a luz e a gente habitar na Nova Jerusalém. É por isso que Apocalipse, a partir do capítulo 20, 21 e 22, vai falar de novo céu, nova terra. Por que novo? Porque as coisas velhas já se passaram e eis que tudo vai se fazer novo. Um novo lugar, sem choro, sem pranto, sem dor, porque no primeiro, lá em Gênesis 1, quando a gente observa o versículo 2, é que já havia o abismo, já havia o inferno. Então o poço do abismo estava aberto. Só que lá em Apocalipse 21 e 22, o abismo já não vai mais existir. Ele não vai estar mais aberto, ele vai estar completamente fechado, sem possibilidade de que do abismo sair qualquer fumacinha, qualquer tentativa para atacar de novo. Pode acontecer de novo no futuro do mundo voltar a pecar, querido, como o abismo vai estar fechado, essa possibilidade não vai mais existir. Tá bom, gente boa? Te espero aí no próximo vídeo, que tem muita informação preciosa nesse próximo vídeo. Não esqueça de anotar e ler os versículos que a gente colocou aqui e que Deus te abençoe rica e abundantemente.